Rotação. No vídeo passado já falamos de rotação, mas não praticamos, não fizemos nenhum exercício. Ora, temos aqui 3 exemplos de rotação. Esta bandeira pode rodar para ali ou esta rodar para aqui. A flor A vai rodar para ficar na posição da B. O boneco cor-de-rosa rodou menos 90 graus e ficou na posição do azul. Rodou menos 90 graus porque é uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio e a rotação no sentido dos ponteiros do relógio é uma rotação negativa. A rotação indica-se com um R maiúsculo ou o centro de rotação, portanto é onde fixa-se este ponto e vai rodar em torno deste ponto, e depois os graus de rotação. Vamos fazer um exercício. Considera o decágono regular representado, completa os espaços de modo a obter igualdades verdadeiras. Ora, como é um decágono, tem 10 lados e nós vamos ter aqui também 10 ângulos internos nestes triângulos. 360 a dividir por 10 dá 36, quer dizer que cada um destes ângulos tem 36 graus. O primeiro exercício diz para rodar o ponto E, centrado em O, 36 graus. Ora, o ponto E é o ponto que está aqui. 36 graus é sentido positivo. O sentido positivo é o contrário dos ponteiros do relógio. Portanto, o ponto E vai rodar neste sentido. 36 graus, ou seja, apenas uma posição. E ficou no ponto F. A rotação do ponto E centrada em O de 36 graus é o ponto F. Vamos agora fazer uma rotação centrada em O do ponto I de menos 72 graus. Portanto, temos aqui o ponto I e o 72 é um múltiplo de 36. 72 dividido por 36 dá 2. Ou seja, vamos fazer duas rotações de 36 graus no sentido negativo. E obtivemos o ponto G. Seguidamente vamos fazer uma rotação centrada em 0 de 144 graus que nos vai originar FG. FG é um segmento de reta, então aqui também vamos ter um segmento de reta. 144 graus. Ora, FG está aqui e 144 graus também é múltiplo de 36, quer dizer que faz 4 rotações no sentido positivo. Como FG é a resposta final, houve um segmento de reta que rodou no sentido positivo até chegar a FG. Neste caso, vamos andar ao contrário, vamos fazer o sentido negativo para perceber que segmento de reta foi esse. Então, vamos lá fazer a rotação ponto a ponto. Primeira. Segunda. Terceira. E quarta. Portanto, foi o segmento de reta BC, que rodou 144 graus no sentido positivo e originou o segmento de reta FG. Seguidamente temos uma rotação centrada em O de 108 graus num determinado ponto que nos vai dar o ponto D. Portanto, o ponto D foi o transformado. De onde é que ele veio? Veio de outro ponto. A rotação é de 108, é um múltiplo de 36 que dá 3. 3 no sentido positivo, então o ponto D vai rodar no sentido negativo para perceber que ponto foi esse. Primeira, segunda e terceira. Portanto, foi o ponto A que rodou 108 graus no sentido positivo e originou D. Seguidamente temos o GHO, que é o triângulo GHO, que vai rodar centrado em O menos 216 graus e vai originar outro triângulo. 216 é múltiplo de 36, quer dizer que são 6 rotações no sentido negativo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta rotação. Portanto, o triângulo que vamos obter após esta rotação é o triângulo ABO. Agora vais tu fazer um exercício de rotação. Partimos sempre em cada linha da posição 7, vamos fazer a rotação indicada aqui e vamos perceber que setor é que nós vamos obter. E depois vamos fazer a correspondência ao exercício A, B, C, D e E. Simetrias.
Há simetria quando a imagem dos pontos de uma figura através de uma isometria diferente da identidade forma a figura original. Vamos estudar 4 tipos de simetrias. A simetria de reflexão, ou simetria de reflexão axial, porque temos aqui o eixo, simetria de rotação, simetria de translação e simetria de reflexão deslizante. Simetria de reflexão axial. Temos aqui 2 imagens reais, em que temos eixos de simetria. Na primeira figura temos um eixo de simetria, na segunda conseguimos observar 2 eixos de simetria. É quando existe uma reflexão onde os pontos da figura transformada formam uma figura igual à original refletida por um eixo de simetria. Então a primeira figura tem um eixo de simetria. Tem uma simetria de reflexão axial. A segunda figura conseguimos ver uma e duas. 2 simetrias de reflexão axial. Aqui conseguimos mais. 1, 2, mas não há só estas. 3 e 4. Portanto, temos 4 simetrias de reflexão axial. O J, será que tem simetrias de reflexão axial? Não, não há simetrias de reflexão axial para a letra J. Identifica agora tu as simetrias axiais nestas 4 figuras. Simetria de rotação. Temos aqui 3 exemplos. O topo aqui de uma igreja, uma estrela do mar e aqui um padrão. Em todas estas figuras existe simetria de rotação. Existe simetria de rotação de ângulo não nulo e não giro, tal que as imagens dos pontos da figura transformada por essa rotação formem a mesma figura. É como que escolhemos um centro de rotação e depois vamos rodar à volta da figura e vamos ver quantas vezes é que a figura se sobrepõe a ela própria até chegar à posição inicial. Esta estrela, se este vértice rodar 90 graus, fez um quarto de volta. Se rodar mais 90 graus, fez 180 graus, ou seja, meia volta. Se rodasse 3 vezes 90 graus, fazia 270 graus, 3 quartos de volta. E se rodasse uma volta completa, fazia 360 graus. Então, esta estrela tem 4 simetrias de rotação. 90, 180, 270 e 360 graus. Vamos então identificar as simetrias de rotação nestas 6 figuras. A letra Z tem 2 simetrias de rotação, de 180 graus cada uma, portanto, tem 2 simetrias de rotação. A primeira é de 180, a segunda é de 360 graus. Esta estrela tem 5 pontas, então 360 a dividir por 5 dá 72, quer dizer que cada vez que a estrela roda está a rodar 72 graus. Então vai ter 5 simetrias de rotação. A primeira de 72, mais 72 dá 144, mais 72 dá 116, mais 72 dá 288 e mais 72 dá 360 graus. Temos aqui um hexágono, 360 a dividir por 6 dá 60, quer dizer que cada rotação corresponde a 60 graus, então vamos ter 6 simetrias de rotação, a primeira é de 60 e depois múltiplos de 60 até chegar aos 360 graus. Estas 2 figuras que estão aqui têm 3 padrões, 1, 2, 3, e aqui 1, 2, 3. 360 a dividir por 3 dá 120 graus. Então vamos ter 3 simetrias de rotação, a primeira será de 120 e as outras serão múltiplos de 120 até chegar aos 360 graus. E a figura K? Quantas rotações é que a figura K irá fazer para se transformar nela própria? Portanto, se eu fixar aqui o centro, vamos rodar uma volta completa e só aí é que nós coincidimos. Então não tem simetrias de rotação, porque a letra só volta a coincidir com a inicial se rodar 360 graus. E na definição de simetria de rotação, eu indiquei-vos que o ângulo de rotação não pode ser giro, ou seja, não pode ser uma volta completa, nem pode ser um ângulo nulo. Portanto, não há simetrias de rotação. Identifiquem agora vocês quantas e quais são as simetrias de rotação em cada uma destas figuras.
Quantas simetrias de reflexão e quantas simetrias de rotação tem cada uma destas 5 figuras? Simetria de translação. Este carro movimentou-se para aqui e depois para aqui. Então fez uma translação. Quando uma figura é o transformado de outra por uma translação do vetor U, dizemos que estamos perante uma simetria de translação. O vetor que transforma este carro naquele será o vetor U. Esta roda vai ser empurrada nesta direção e neste sentido e transforma-se no outro carro a seguir. Sofreu uma simetria de translação. Temos aqui os ouros, que se eu empurrar, fizer uma translação de vetor U, transformam-se aqui. Esta figura é obtida através da primeira por uma simetria de translação e o mesmo acontece com este barco. Sofreu uma simetria de translação de vetor U. Simetria de reflexão deslizante. Esta flor vai refletir para baixo e depois vai deslizar para o lado. E depois reflete para cima e desliza para o lado. Reflete para baixo e desliza, reflete para cima, desliza, reflete para baixo, desliza. Simetria de reflexão deslizante. Quando transformado da figura por uma dada reflexão deslizante, é a própria figura onde o vetor de translação é não nulo. Vejamos aqui esse exemplo. Temos um regador, o regador vai fazer uma reflexão e vai deslizar segundo o vetor U. Aqui neste espelho é a mesma coisa, há aqui um eixo. Se eu refletir perante este eixo, o pé vai para aquela posição e se eu fizer uma translação de vetor U, o pé vai posicionar-se no pé seguinte. E agora era a mesma coisa. Havia aqui outro eixo, só que agora o vetor seria no sentido contrário. Em vez de ser de cima para baixo, seria de baixo para cima, portanto será o simétrico do vetor U, que é o vetor menos U. Rosáceas. Temos aqui 3 exemplos da vida real onde existem rosáceas. É uma figura plana cujo conjunto de simetrias tem as seguintes características. O número de simetrias é finito, portanto ela vai rodar, 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 rodar e coincide com ela própria, é finito. Em todas elas isso acontece. Tem simetrias de rotação, portanto se eu centrar aqui, vamos girar em torno do centro e temos então simetrias de rotação. Algumas rosáceas têm simetrias de reflexão. Então vamos identificar o número de simetrias de reflexão e de rotação que podemos observar nas seguintes rosáceas. Frisos. Vocês já viram nos templos antigos frisos, pode haver nos azulejos da casa de banho, nos azulejos da cozinha. Repete-se o número de vezes até chegar ao comprimento que nós queremos do friso. Friso é uma figura plana cujo conjunto de simetrias tem as seguintes características. Tem simetrias de translação. Existe um vetor U, tal que todas as simetrias de translação correspondem a vetores que têm a mesma direção de U. Vamos ver aqui neste friso. Se eu empurrar este padrão nesta direção, eu vou repetir o padrão as vezes que forem necessárias. Neste friso também temos aqui o vetor U. Se eu aplicar o padrão várias vezes, eu repito a mesma figura. Aqui, será que temos só um vetor? Vejamos, por exemplo, para a escova de dentes, eu tenho este comprimento deste vetor. Para estas ondinhas que aqui estão, o vetor já tem outro comprimento. Portanto, neste caso, temos 2 vetores de translação. Um vetor para a escova de dentes, um vetor para estas ondinhas que estão aqui. Os frisos obtêm-se aplicando determinadas simetrias a uma figura. Neste caso, os exemplos que eu vou aplicar é a partir deste triângulo. Temos, por exemplo, aqui uma simetria de translação. A partir deste triângulo, eu vou aplicar o vetor U e faço simetrias de translação. A este triângulo, se eu aplicar simetrias de translação e de rotação de meia volta, eu obtenho. Portanto, esta figura, fazendo uma translação, vamos obter esta e depois vamos obter esta. Para obter a figura de baixo, faz uma rotação de meia volta, ou seja, de 180 graus, e depois faz a translação seguinte e reproduzimos as figuras todas. A partir deste triângulo, eu consigo fazer simetrias de translação e obtenho estes que estão aqui. Se eu refletir e deslizar, vou obter os aqui de baixo. Tenho reflexão deslizante e simetria também da translação. A partir deste triângulo, eu tenho simetrias de translação. Este triângulo vai se reproduzindo para aqui. E tenho simetrias de reflexão de eixo horizontal. Portanto, tenho aqui o eixo horizontal e faço a reflexão para aqui e depois faço translação e obtenho todo este padrão. E obtenho todo este friso. A partir deste triângulo, eu faço simetrias de translação e obtenho este e obtenho este.
Para obter aqui o segundo, faço uma simetria de reflexão de eixo vertical. A partir do eixo vertical, eu reflito o triângulo para aqui. Este friso, a partir do triângulo que não está aqui, portanto, a partir deste triângulo, eu posso fazer várias simetrias para obter o friso. Posso fazer simetrias de translação. Este triângulo empurrado para aqui e para aqui e para aqui desta parte da figura. Se eu fizer translação de eixo vertical, eu obtenho esta. Se eu fizer de eixo vertical, obtenho esta e sucessivamente. Também posso fazer reflexões deslizantes e de rotação. Esta figura, se for rodada centrada aqui, vai dar a figura de baixo. Também se pode observar neste tipo de frisos, a partir deste triângulo, simetrias de translação. Esta figura vai ser trasladada para aqui e para aqui. Simetrias de eixo horizontal, portanto, se eu tiver aqui este eixo horizontal, eu faço uma simetria e obtenho a figura de baixo. E simetria de eixo vertical. Se eu tiver aqui este eixo vertical, também posso obter o triângulo dali. Também posso observar simetrias de rotação. Esta figura, se eu rodar centrada aqui, 180 graus, transforma-se nesta que está aqui. Identifica agora tu as simetrias de rotação e as simetrias axiais que podes observar nestes frisos. Composta de reflexões. Temos aqui uma figura onde nós temos um eixo vertical S e um eixo horizontal R. Desenhou-se aqui uma letra, a letra D. Que letra se vai obter a partir da letra D se fizermos a composta de duas reflexões? A reflexão de eixo R após a reflexão de eixo S. Pavimentações. O chão da cozinha da Escola da Maria foi pavimentado com ladrilhos idênticos ao da figura. A figura representa parte dessa pavimentação. Responda às perguntas seguintes de acordo com o que aprendeste até aqui.